dessa questão que você colocou, Macedo, uma das principais bandeiras da sociedade brasileira de computação é a questão da democratização, né, do acesso às tecnologias, ao conhecimento computacional e ao uso democrático das redes sociais e a privacidade. Até 20, 30 anos atrás, o grande sonho nosso era o momento que íamos ter a convergência tecnológica. E hoje nós já temos. Né? Existe mais de um celular por habitantes aqui no Brasil, mas o uso dele ainda é muito restrito do ponto de vista do acesso à informação, do uso da tecnologia apropriadamente. E você deu os dados de como que a população, principalmente os setores mais pobres, ainda tem dificuldade de ter acesso à internet. Como que você pensa que é possível ter uma política que garanta a democratização? Porque hoje nem mesmo as escolas públicas têm acesso à internet. Nós fizemos uma live com o João Salles, e ele disse que na pesquisa que foi realizada, a grande maioria dos estudantes da UFBA tem acesso à internet dentro da própria universidade e agora no isolamento não tem. E que uma parte considerável dos professores também não são usuários proficientes nos recursos tecnológicos. Como que você pensa que pode ser uma política pública que possa avançar para resolver esses gargalos? Tá. A gente tem dois desafios aí, que são importantes. De um lado, a gente precisa de uma boa infraestrutura de comunicação no país. As vias digitais baseadas em fibra ótica, com cobertura nacional ampla. Porque você tem toda a razão. Quer dizer, não basta você... Às vezes, o acesso à informação não basta você se conectar e pronto. Né? Você tem que ter um acesso de qualidade, com equipamentos que minimamente seguros para poder, de fato, você dizer, não, existe uma igualdade de condições ou alguma coisa próxima a essa igualdade. Igualdade absoluta não vai existir, mas alguma coisa próxima disso, você precisa de ter um sistema de banda larga, amplo, com acesso para todas as áreas do país. Isso não é verdade hoje, né? Que a gente tem muitos desafios, principalmente nas áreas dos interiores aí do país, né? As áreas mais vulneráveis, quer dizer, quando a gente olha, você tem as vias digitais são como vias de carro, vias de água, vias de eletricidade hoje em dia, né? Se você não tem acesso amplo, que é o mesmo problema, quer dizer, se você não tem acesso à água, não tem acesso é mais grave ainda, né? Acesso à eletricidade é mais grave ainda. Então, o acesso digital está chegando nesse nível, digamos assim, de ser tão essencial para a vida das pessoas como essas outras tecnologias. Então, para isso é uma decisão política de Estado. Você, olha, vamos, de fato, colocar acesso a todos, né? Acesso a essas vias de forma ampla. Para você colocar isso em escolas públicas, faz parte dessa política também, o maior desafio seria como as pessoas, os estudantes ou as pessoas em geral tivessem acesso a esses equipamentos. Isso não é fácil, mas também está dentro do que seria a política de Estado, porque se a sociedade ela já digamos, você não tem tantos grupos assim excluídos, você também, automaticamente, você não teria também essa exclusão digital. Então, a exclusão digital é uma decorrência da exclusão social em primeiro lugar, em primeira instância, tá? Então, o que você pode fazer para mitigar ou melhorar isso é criar políticas de acesso, por exemplo, à escola pública. Você não tem o livro, você podia ter também o equipamento digital com o estudante, que ele pudesse levar para casa. É da escola, mas ele podia levar para casa. Isso poderia ser para as universidades, para os colégios públicos. Não é? E tem infraestrutura, de fato. Infraestrutura de comunicação segura para todos. Não é um desafio simples, mas não é impossível. E também eu acho que a gente não... Existe um mundo ideal e um mundo que a gente consegue fazer. E a gente tem que buscar isso que a gente consegue fazer. Essa Constituição, no meu ponto de vista, ela tem que ser paulatina. A gente não deve desistir dessa ambição de acabar com a desigualdade digital. E para isso tem que ter... os passos precisam ser dados, novos passos.
Acho que houve políticas importantes no passado que ajudaram, mas não foram suficientes. Não são suficientes e nós vemos isso claramente, embora as pessoas tenham celular, mas de que forma qual é a forma que elas usam o celular, né? Basicamente redes sociais, algumas coisas assim. O próprio processo de ensino-aprendizagem, eu tenho uma filha que está num colégio particular assistindo aula remota. Não vou falar o nome do colégio. Então, é difícil, mesmo para ela e para os próprios docentes. Quer dizer, como é que eles enfrentam esse novo desafio sem a preparação anterior? A pedagogia muda quando você tem recursos digitais. Ela é muito mais rica, mas ela exige também uma adaptação, uma adequação. Para isso, você precisa trabalhar na preparação dessas pessoas, estudantes e docentes em geral. Então, assim, a pergunta que se faz, eu diria que eu vejo como uma possibilidade, eu acho que é um objetivo social, acho que todos nós temos sociedade civil em geral. Na SBC, nós estamos discutindo esses assuntos. Vamos ter um congresso em Cuiabá, talvez presencial, porque vai ser em novembro, mas se não for presencial, vai ser virtual, onde esses assuntos vão ser temas de discussão. A gente vai ter especialistas sobre ética, por exemplo, as questões da ética, do mundo do trabalho. A gente vai ter gente da Austrália, dos Estados Unidos, de várias regiões do Brasil, discutir esses assuntos. E a gente quer que as pessoas construam um pensamento crítico e responsável sobre essas questões, porque isso, de alguma forma, vai alimentar os governos, né? De alguma forma, os governos, eles espelham um pouco o que a sociedade vê e consegue captar e, de alguma forma, cobrar, né? Eles trabalham para a sociedade. Então, nesse ponto de vista, se a sociedade ela cria uma consciência maior sobre suas necessidades de educação, de acesso à tecnologia, a tendência é que tenha respostas melhores dos governos em geral. Eu sei que tem muitas pessoas bem intencionadas também nos governos, mas, de fato, a gente não tem até hoje uma solução boa e a gente possa dizer assim, puxa, dá para confiar que todos os estudantes de escola pública tenham uma qualidade razoavelmente próxima do que acontece no mundo das escolas privadas.